Fala galera, Carlos aqui na área, hoje com um vídeo totalmente colecionismo, colecionador, troca de edições, brincadeiras à parte, pessoal. No vídeo de hoje eu queria comentar um assunto que eu acho muito importante e oportuno, que é quando você deve ou não trocar uma edição e se deve trocar suas edições. Porque eu, como colecionador, leitor, eu às vezes não gosto de trocar as minhas edições. Mas antes de a gente começar esse vídeo, queria pedir que se você puder curtir o vídeo, ativar o sininho e se inscrever no canal, vai ajudar bastante a gente a engajar aqui no YouTube e chegar aos 1000 inscritos aqui no YouTube, beleza? Bom, a gente está cada vez mais sendo inundado com republicações, reproduções de obras que antigamente só saíam em capa jornal, hoje saindo aí em versões absoluta, ônibus, edição de luxo. A gente tem de tudo no mercado nacional hoje de quadrinhos. Seja de edições de super-heróis até edições de quadrinhos europeus, quadrinhos argentinos. Tudo se moldou para termos edições cada vez mais luxuosas, onde o que mais importa às vezes são as edições mesmo, se são bonitas ou se são parrudas, se esquecendo um pouco do conteúdo. Entretanto, às vezes a gente tem aquelas edições mais antigas que nós temos um apreço maior, que às vezes não quer se desfazer, que são as mensaizinhas, ou alguma edição que a gente comprou em algum lugar, tem de tudo. E às vezes a gente se pergunta quando é o momento de trocar a nossa edição para uma edição mais nova. Diferentemente de livros que vão sendo republicados anos a anos, né? A gente tem tiragens gigantescas, a gente tem edições que já está no número 32, por exemplo, do mesmo livro. Os quadrinhos, às vezes, eles sofrem algumas defasagens, ficam períodos sem ser reproduzidos, sem ser reimpressos, até porque para gerar um burburinho muito maior na comunidade. Eu tenho essa edição, você não tem. Mas a Panini tem feito até que um trabalho interessante de republicar materiais que tem trazido aí coisas muito legais da Vertigo, coisas da Marvel, clássica, da DC, então tem material para tudo quanto é gosto. Mas o papo hoje é quando você tem que trocar sua edição ou você tem que trocar sua edição. Bom, recentemente eu me peguei fazendo essa pergunta porque eu gosto muito de mensais. Então, até que, graças a Deus, Panini está republicando algumas mensais, né? Essa daqui é uma saga que as pessoas não gostam muito, mas eu trouxe para simplificar, apesar de eu gostar, tá? Que é a Guerra Civil 2, que foi publicada aqui no Brasil entre 2017 e 2018. E, recentemente, na verdade, em 2022, ela ganhou uma edição de capa dura. Então, veja, a gente tem a edição de capa, vamos dizer, não sei, mensalzinha aqui, tá? Grampo. E a gente tem a versão de capa dura, do mesmo material, tá? São 296 páginas na capa dura e provavelmente a quantidade é a mesma aqui na capa cartão, aqui na cantonada, certo? Mas eu fiquei me perguntando, será que vale a pena eu me desfazer dessa daqui, vender, doar, dar para alguém e só manter essa aqui na coleção? E eu fiquei com essa pergunta que eu estava arrumando lá minhas coisas e fiquei pensando, quando é o momento da gente trocar nossas edições, né? Porque a gente tem muito disso, às vezes tem um apreço, tem um apego muito grande com as nossas edições. E eu fiquei me perguntando isso. Ano passado, a Panini relançou, né, começou a republicar a saga do Demolidor, né, escrita pelo Mark Waid, que foi lançada em 2013 aqui no Brasil, né, foi um sucesso de crítica, e eu fiz essa coleção também. E comprei recentemente, né, terminei a coleção recentemente, dos 11 volumes que é dessa capa dura aqui. Como eu sou muito fã do Demolidor, não tive o pensamento de se eu vou me desfazer ou não. Resolvi sempre, desde o começo, manter as duas na coleção. Mas, às vezes, a gente se pergunta se vale realmente a pena manter essas edições na coleção. Por quê? Questões de espaço, questão, por exemplo, de conservação. Capa dura realmente é muito melhor para conservar. A gente tem também, por exemplo, alguns extras nas edições novas que não tinham nas edições antigas. Então, tem alguns fatores que a gente tem que ponderar na hora de definir. Mas tem um exemplo muito interessante que é a questão de ser republicado esses materiais também vem com a necessidade do mercado atualmente. A gente vive cada vez mais aí a questão do colecionismo, onde as pessoas cobram valores exorbitantes por materiais. Para quem me conhece sabe que estou aí vou fazer a propaganda aqui de novo, né? Na minha saga para completar minha coleção do Homem Animal. Agora só faltam os últimos 2 volumes do Jamie Delano. E recentemente comecei a fazer algumas pesquisas na Shopee, Mercado Livre, OLX, grupos, para tentar encontrar essas edições. Encontrei na Shopee uma edição por R$ 129
que eu falei assim, pelo amor de Deus, em que mundo estamos vivendo? Então, veja que às vezes essas republicações também ajudam a quem quer completar sua coleção. Um ponto importante que eu gosto de trazer é, eu esperei vários anos para completar minha coleção do Tom Strong, porque não encontrava os volumes, e recentemente a Panini relançou, né, toda a saga, né, do Tom Strong, do Alan Moore, que é muito legal, realmente, diga-se de passagem, é um baita de um quadrinho, e agora eu vou me desfazer das minhas edições de capa cartão do Tom Strong, assim que voltar para casa, vou selecionar elas, organizar e disponibilizar para venda. Veja, mas tem quadrinhos que a gente não quer se desfazer, porque a gente tem um apreço, né, a conquista de montar a coleção, ela é muito mais legal. Então eu também vejo por esse aspecto, né? E um ponto legal é que às vezes a gente se desfaz das edições e acha que nunca mais vai conseguir encontrar. E a Panini, como eu disse, tem feito um trabalho bem legal, ela republicou, por exemplo, toda a saga dos Os Invisíveis, né? Ou Os Invisíveis aqui, do Grant Morrison, que eu na época li e tinha todos os capa-cartões, eram 8 edições, se eu não me engano, que era um preço bem salgadinho, e eu acabei me desfazendo porque eu não tinha espaço em casa para guardar esse material. Então eu me desfiz dele, uma dor no coração muito grande, porque esse quadrinho aqui é muito bom, mas agora consegui terminar de novo, né, de completar os 4 volumes que foram publicados em capa dura. E também tem a questão quando você tem edições americanas e brasileiras, por exemplo, né? Recentemente, no final do ano passado, né, recentemente nada, né, bastante tempo atrás, eu li Batman Noel, encontrei lá num sebo, fiz uma troca com o dono do sebo. Sebo é um dia a gente vai fazer um programa sobre sebos, porque tem cada vez mais difícil. E aí eu gostei bastante, e aí eu adquiri essa edição aqui, que é americana, que ela tem um diferencial da edição brasileira, que é, os americanos eles levam bastante a sério o Natal, né? A gente aqui não tem todo esse apreço, que é uma edição, olha só que legal. Ela tem uma diferença, ela tem aqui, por exemplo, um timbrado bem legal aqui, com um relevo. A edição é a mesma, tá? O preço dela é $19,90, eu paguei acho que R$40 aqui na Amazon, mas olha que legal. Eu não lembro, né? Mas olha que legal. É a mesma edição, bonita, só que tem um diferencial. Então, se você às vezes gosta de um material, por exemplo, vale a pena você trocar também por uma edição importada, se você tem o domínio da língua inglesa, claro, que tem alguns extras ou também tem alguma diferença. Então, tem para gosto, para tudo quanto é jeito. Mas eu queria saber de você. Você é o tipo de pessoa que troca sua edição quando tem uma nova ou você mantém as duas na coleção? Comenta aí no vídeo. Queria pedir então, se você puder comentar e compartilhar o vídeo com os amigos, vai ajudar bastante a gente engajar aqui no YouTube e também, de novo, reforçando, chegar aí aos 1000 inscritos no canal. Beleza? Vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.